Seguindo com a repercussão após a vitória do Goiás contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, no vídeo de hoje quero comentar com vocês tanto as duas declarações do presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, mencionando alguns jogadores de Série B dentro do elenco do Goiás. Além disso, no nosso vídeo quero falar também sobre a provocação do Edminho Pinheiro sobre clubes emergentes dentro do futebol brasileiro, enfim, essas declarações, que já vem tomando conta, os dois caras que mais falam em cada um dos clubes, minha opinião a respeito disso e o orçamento da equipe do Atlético e também em comparação com o Goiás. E comentar também sobre uma premiação da equipe esmeraldina pela posição no Campeonato Brasileiro e também um bicho para esse clássico do último final de semana. Esses serão os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aqui para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos do final de semana, onde inclusive eu falei do pós-jogo, após essa vitória contra o Atlético Goianiense. Vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. Também se inscreva aqui embaixo, ajude a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos também no Goiás News, combinado? Vou estar deixando também o link do nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do Goiás News, a Alternative Bike Shop, que está localizada na Avenida J2, lá no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Lá você pode encontrar os melhores reparos para a sua bicicleta ou até mesmo adquirir uma nova. Várias opções aí a partir de R$ 1.200, aro 29, novas e seminovas também. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Instagram da Alternative Bike Shop. Já vai lá e confere o nosso apoiador aqui também do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma declaração que eu achei assim bem polêmica e até mesmo contraditória do Adson Batista após a vitória do Goiás contra o Atlético Goianiense. Ele que sempre é um cara bem sensato. Eu vejo muito torcedor do Goiás assim xingando ele demais, fala que ele é um cara arrogante ou algo nesse sentido. Não vejo ele dessa forma. Ele tem apenas uma postura diferente dos demais. É um cara que sempre fala no pós-jogo. Eu acho isso um critério importante. É um cara que dá a cara a tapa, melhor dizendo. Tipo assim, não fica escondendo atrás de resultados, como é, por exemplo, em grande parte da diretoria esmeraldina, que na hora que ganha todo mundo quer falar, mas na hora que perde some todo mundo. O Adson Batista, em relação a todos os dirigentes aí, grande parte deles até mesmo do futebol brasileiro, tem essa vantagem. Mas ele falou uma frase bem polêmica, inclusive eu só consegui captar um pedaço, um trecho dessa frase graças à Rádio Band News, que transmitiu no YouTube também o evento. Muito obrigado aí a eles. Abre aspas. Se a gente for avaliar aí, muitos jogadores do Goiás poderiam estar em uma Série B. E não é desvalorizando ninguém, fecha aspas. Foi aí que já cortou o áudio da transmissão e não deu para ouvir mais o que disse o Adson Batista antes daquela entrevista, Por exemplo, se você pesquisar, tem tanto uma entrevista no YouTube, do canal oficial do Atlético Goianiense, e também na Rádio Sagres, mas foi depois dessa parte que aí começou essas outras transmissões, Então, comentando sobre um elenco, alguns jogadores de Série B que poderiam estar disputando uma segunda divisão nacional, não desvalorizando ninguém. Enfim, alguns torcedores do Goiás também tinham essa impressão no começo do Campeonato Brasileiro. Eu prego um pouco mais de calma em relação a esse tipo de contratação. O Goiás pecou muito de não trazer jogadores experientes para a Série A. Isso é um fato. Dos jogadores que hoje estão dentro do time esmeraldino, apenas aí o Tadeu, titular, Também, por exemplo, o Auremir, que havia disputado a última Série B com a camisa do Cuiabá, e também o lateral esquerdo, o Danilo Barcelos. No restante aí chegou o Marquinhos Gabriel, que também é um jogador experiente, o Pedro Raul, mas em relação à Série A anteriores, não estavam disputando a primeira divisão, o que certamente faz uma diferença. Mas falar que isso são jogadores de Série B, aí você está querendo incluir, por exemplo, um Dieguinho, que é um jogador desconhecido, mas cita aí 5 melhores jogadores do meio de campo desse Campeonato Brasileiro do que o Dieguinho, Então eu acho que é um tipo de posicionamento que não faz sentido, e até mesmo porque a postura do Atlético Goianiense foi assim. Se você pegar ali o elenco deles na Série A, por exemplo, de 2017, era repleto de jovens apostas, jogadores do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, outros um pouquinho mais experientes, para dar aquele toque de Série A mesmo dentro do elenco, e até mesmo o atual time do Atlético Goianiense é repleto de alguns jogadores meio que desconhecidos, mas isso não quer dizer que sejam ruins ou de Série B do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário. Eu prefiro muito mais que o Goiás aposte em algum tipo de contratação ou traga jogadores como o Sávio, que é um baita jogador, já tem uma certa experiência, do que, por exemplo, atletas que já estão beirando a casa dos 33, 35, exceto uma ou outra contratação pontual que vai fazer parte. Você buscar aí um Marquinhos Gabriel da vida no mercado não quer dizer que seja uma contratação ruim só pela idade, Então é um balanço que tem que ser feito
mas o Adson Batista falar isso do elenco do Goiás, sendo que ele tem essa mesma postura de olhar jogadores, trouxe o Kelvin, por exemplo, jogador do Atlético Goianiense que estava no ABC na disputa da Série C, então ele é jogador de Série C. Eu acho que é muito fácil, né, a gente apontar o dedo assim e definir que prateleira, né, estão cada um dos jogadores. Enfim, ele que até enalteceu, acho que essa é a palavra certa, essa vitória do Goiás. Não quer dizer assim que foi só tirar sarro ou algo nesse sentido, abre aspas, né, para o que disse. A equipe do Goiás foi superior à nossa tecnicamente. No entanto, o nosso time é melhor tecnicamente do que o do Goiás. No entanto, futebol é resultado. O Goiás mereceu ganhar em momentos importantíssimos do jogo, foi superior tática e tecnicamente, mas principalmente foi superior com espírito, com competitividade, com vontade. Além disso, jogou firme, marcou e encurtou os espaços que nós tínhamos para jogar. Em contrapartida, nós deixamos eles jogarem. Fomos frouxos, passivos, fecha aspas, foi o que disse aí o Adson Batista, né? Então ele enalteceu essa vitória do Goiás posteriormente, mas antes disso deu aquela cutucada. Além disso, um ponto também importante, o Atlético no ano passado faturou o dobro do que o Goiás, então ele tem basicamente quase o dobro para investir em futebol, né? O Goiás, se você colocar o orçamento apenas para futebol nesse ano, beira ali mais ou menos na casa de 43, 45 milhões de reais. O Atlético, ao contrário, né, chega até a casa de 100 milhões de reais só para futebol nessa temporada de 2022, então certamente incomoda, né? Você vê o rival que os dois estão trocando várias farpas esse ano, um elimina aqui na Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Goiano, o Goiás bate sempre no Atlético em Campeonato Brasileiro, e aí você vê o seu rival com um orçamento pela metade fazendo uma campanha bem melhor, certamente dá uma incomodada, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa fala do Adson Batista, um eventual elenco de Série B dentro do Goiás, na 10ª colocação com a menor folha salarial da Série A. Dando sequência aqui no vídeo, eu quero falar também sobre uma resposta ali do Edminho Pinheiro, né? Meio que essa treta envolvendo os dois. Enfim, não chego a dizer que tem algo envolvendo tanto o Edminho Pinheiro com o Adson Batista, até que são caras que sim, razoavelmente não brigam assim descaradamente. Até mesmo se você vê algumas declarações do Adson, sempre fala que é muito bem recebido na Serrinha, do Edminho também. Então assim, é mais algo para elevar a torcida do que qualquer outra coisa. Eu, se for dirigente, eu não ficaria dando esse tipo de alfinetada, principalmente em rival. Eu pensaria sempre assim, em estar dando a cara a tapa também, porque é muito fácil você se esconder e depois aparecer só em momentos de vitória, como é no caso do Edminho, né? É muito fácil isso, né? Na hora que empata com a Avaí dentro de casa, ninguém aparece. Quando perde ali também outras partidas fora, quando tem erro de arbitragem, enfim, acho que fica muito fácil você falar apenas no momento da vitória, mas já que venceu, né, bora comentar também sobre o que disse o presidente do Conselho Deliberativo da equipe esmeraldina. O Adson Batista ele teve uma fala polêmica após a disputa da Copa do Brasil, abre aspas, né? Eu já estou gostando de jogar na Serrinha, eu gosto muito do Edminho, do Paulo Rogério e do seu Ailê, que para mim é uma referência, mas estou gostando de jogar aqui. É uma energia boa, toda vez que a gente vem aqui é só alegria, fecha aspas, foi o que disse, né, o Adson Batista, que não estava errado, né? O Atlético foi campeão goiano nessa temporada e também havia eliminado o Goiás na Copa do Brasil. Agora o time esmeraldino deu troco, né? Inclusive com aquela faixa, né, tudo normal em Goiânia, Goiás o maior do Centro-Oeste, que foi retirado ali após a partida, e o Edminho também deu uma resposta em uma entrevista à Rádio Band News, FM, né, muito obrigado aí galera. Fecha aspas, não temos que dar respostas para ninguém sobre responder, né, no caso, o Adson Batista, exceto para os torcedores, temos que dar respostas para a torcida. Em suma, o Goiás joga a Série A há 40 anos, portanto, não somos um clube emergente. Isso precisa ser respeitado, não se pode ficar brincando com o maior do Centro-Oeste, não se pode querer toda hora fazer piada. Em 2020, mesmo com o nosso time sendo rebaixado, não perdemos para o Atlético. Em seguida, neste ano, pelo Brasileirão, ganhamos as 2 partidas contra eles, fecha aspas, né, aspas aí o que disse o Edminho Pinheiro. Inclusive o Goiás venceu os últimos 6 jogos, né, em Campeonato Brasileiro contra a equipe rival, sendo 2 na Série A desse ano, 2 na Série A de 2020, o Edminho até falou que era uma vitória e um empate, mas não, são 2 vitórias, foram, né, 2 vitórias lá também em 2020 e 2 na Série B de 2018. Então, dando essa resposta ali também em relação a um clube emergente, que no caso não é mentira, né? Um clube emergente é aquele que está saindo de uma colocação e subindo para outra, assim como são países emergentes, Brasil, México, enfim, Índia e por aí vai. Então, assim, é até uma expressão normal, mas que às vezes ofende, né? E o Adson Batista acabou respondendo também quando foi perguntado a respeito dessa questão de clube emergente. Nós somos mesmos, mas o Goiás também é emergente. O Goiás é o que nacionalmente, além do Atlético? Que taça eles ganharam? O Goiás não aproveitou aquele tanto de dinheiro
que ganhou para dar um passo à frente igual o Atlético Paranaense, fecha aspas. Tem um pouco de verdade nisso e também não, né? Você querer definir o futebol apenas por títulos, então se o Goiás tivesse ganhado as duas finais da Copa, tanto a final da Copa do Brasil quanto a Sul-Americana, hoje ele seria um gigante e porque perdeu as duas finais é um pequeno. Esse tipo de um contraste lá em cima e outro lá embaixo, eu não sou a favor. Isso é coisa para torcedor, criança ainda, né? 15, 16 ou aqueles caras que querem mais caçar confusão mesmo. Então assim, não vejo dessa forma. Para mim o Goiás é tão grande quanto vários clubes ali do futebol brasileiro. Entretanto, né, faltou essa questão do título, como ele mencionou. Mas dentro dos clubes fora do eixo, o Atlético Paranaense é o principal clube que tem essa referência. Então você querer medir, porque você não é igual o melhor dentro da sua faixa de categoria, também eu acho um pouquinho assim exagerado, né? O Atlético Paranaense fez algo muito certo que o Goiás certamente também poderia ter aproveitado, mas não por conta da união dos 13 clubes, né, do futebol brasileiro, como teve ali no final dos anos 90, não quer dizer que só por isso que o Goiás é grande, é só você pegar o recorte anterior, né, se você pegar as participações dos clubes da Série A do futebol brasileiro, né, em relação às equipes goianas, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova, Goiânia, Anapolina, quais tinham mais participações já naquela época. Então assim, não quer dizer que o Goiás foi pego lá de mão pelo clube dos 13 e foram inseridos ali, né, para ter uma receita maior. Então assim, é umas desculpas muito grandes, né, eu sinceramente essas questões de diretoria, eu só falo isso aqui no vídeo porque realmente dá muita audiência e eu gosto de passar essa visão um pouquinho mais... Não ficar nessa onda de diretoria, torcedor, enfim, é muito passional, né? É normal gostar de ouvir alguma coisa quando é a favor do seu time, quando é contra, ninguém quer escutar, mas enfim, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque é muito fácil, né? Esses caras ali, muitas das vezes, nem estão muito se importando com o time, que é mais uma fama de momento, né? Então acho importante a gente também equilibrar essas questões, mas falar que o Goiás, o que é mais nacionalmente do que o Atlético Goianiense, aí com todo respeito, é para acabar com tudo mesmo, né? O Atlético pode ser campeão de tudo aí daqui pra frente, que mesmo assim, em 5, 10 anos não passa o Goiás em relação ao que já foi, né, de história. Infelizmente a gente tem que ficar muito no passado. O Atlético certamente nos 2 últimos anos é bem mais competitivo, mas falar que o que é o Goiás em relação ao Atlético Goianiense, aí pelo amor de Deus, né, querer comparar o Cruzeiro com o América Mineiro ou qualquer outro time, o Retrô com o Sport Recife, não faz sentido, né, uma questão dessa. E para finalizar o nosso vídeo hoje, ainda falando sobre esse clássico do último final de semana, bora falar também sobre uma eventual premiação do Goiás, isso mesmo, né? A diretoria alviverde negociou aí com os jogadores já no mês passado, assim que o Goiás ficasse entre os 10 primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro, teria uma premiação. Foi pago no mês passado, mesmo o Goiás terminando na 11ª posição, e nessa temporada, perdão, agora no mês de agosto, né, no encerramento dessa 24ª rodada, também será feito esse pagamento, como confirmou também nessa entrevista do Edminho Pinheiro. O Goiás pode até perder uma posição, vai ter o jogo aí logo mais às 9h30 entre Corinthians e Bragantino. Caso o Bragantino perca esse jogo, ele não passa o Goiás, mas se caso empatar ainda passa por conta do critério de desempate. Então o Goiás pode terminar ou na 10ª ou na 11ª colocação, mas como já confirmou o Edminho Pinheiro, terá essa premiação. Além disso, um bicho, né, aquele valor que é pago por uma vitória em cada jogo. Isso foi abolido do Goiás desde 2021, né, quando o Edminho também já havia bolado aquela estratégia de cada mês dentro do G4 pagar essa premiação, e nessa temporada agora voltando a cada vez que o time terminar o mês, né, entre os 10 primeiros. No mês passado foi pago mesmo na 11ª colocação, o que eu acho justo, está ótimo ali dentro da visão do Goiás pro ano, e agora também nesse mês de agosto pode terminar na 11ª colocação e ainda assim receber o prêmio. E além disso, né, dessa premiação mensal, o Edminho revelou que fez uma exceção, teve sim um bicho para os jogadores, né, aquele famoso prêmio pela vitória no clássico. Acho justo também, eu prefiro muito mais que você reduza a sua folha salarial em relação, por exemplo, à contratação de vários jogadores, ter ali 50, 60 jogadores dentro do elenco, que eu acho um absurdo, né, contando profissionais e das categorias de base, e aí sim você poder investir em premiação, enfim, acho que é uma motivação a mais, apesar que obviamente dinheiro não garante tudo dentro do futebol, mas certamente para ser aquele impulso, um impulso, né, uma motivação, um motivador a mais, certamente pode fazer uma diferença, até mesmo, né, nesse clássico que foi muito difícil, né, o Goiás muito emocionalmente querendo vencer, né, era claro isso desde os primeiros minutos de jogo, tanto da comissão técnica, dos jogadores, também da diretoria, trocando farpas. Graças a Deus deu certo para nós, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você é a favor desse tipo de premiação, o que diz também tanto essa parte do Edminho Pinheiro, quanto também
do Adson Batista. Como eu falei pra vocês, né, não é um assunto assim que eu adoro ficar falando, porque eu acho que é levantar a bola para quem muitas das vezes não é o principal responsável pelo evento. Acho que até mesmo eles têm sua parcela de contribuição para cada um dos clubes, mas assim, querer idolatrar diretor, jogador, essas coisas, para mim não faz sentido nenhum. Enfim, quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito das duas declarações, da premiação também para os jogadores na vitória do Clássico. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui na tela final. E também se inscreve para todo dia a gente posta pelo menos 2 vídeos novos aqui no time, falando sobre exclusivamente o time esmeraldino. Então conto também com o apoio de todos vocês. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Alternativa Bike Shop, nossa apoiadora aqui também do canal do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!